As línguas secretas dos primórdios. Autores esotéricos costumam trazer à luz supostos alfabetos primordiais da humanidade, e certamente tudo isto terá ocorrido. No entanto, sabe-se que a comunicação humana, mesmo aquela mais profunda, teve início muito antes de qualquer espécie de registro simbólico. Com efeito, o genoma humano sugere que a capacidade linguística do Homo sapiens existia há cerca de 135 mil anos, e a escrita formal faz tão somente uns 6 mil anos. Porém, o gênero Homo existe há aproximadamente 2,3 milhões de anos, vindo inclusive a domesticar o fogo na sequência. Começando assim uma grande revolução tecnológica, sob as iniciativas do poderoso Homo erectus. Mas como seria a comunicação humana durante estes milhões de anos de abissal silêncio genético? Quantas outras alternativas e possibilidades não terão sido criadas então para estes fins? Neste estudo, queremos trazer alguma luz sobre os aspectos mais ocultos e misteriosos dessa questão. Desde já, deixamos porém no ar uma pergunta. Seria esta precoce etapa da evolução humana de natureza expressamente pré-verbal e, portanto, também pré-racional, de uma certa maneira, o berço daquelas raças amanasas ou pré-mentais de que fala a doutrina secreta de Blavatsky, tal como as instâncias de Dzian que lhe serviram de base? Ao longo desta série, teremos oportunidades de responder a essa questão. Seja como for, tais evoluções também fizeram a sua parte na construção da consciência coletiva da humanidade, assim como uma espécie de infância das raças. E agora veremos de que formas este longuíssimo período poderá ter contribuído para assentar bases espirituais profundas, em prol de uma consciência maior, naturalmente com o apoio, a orientação e o aproveitamento das forças espirituais de então, organizando as energias planetárias e conduzindo todas as coisas para os rumos de uma evolução também interior ou espiritual. A humanidade dos tempos pré-verbais era substancialmente diferente e de certa forma estava muito mais próxima da natureza. Sabidamente, há muito que os yogas declaram a importância de controlar o pensamento, para que a consciência possa penetrar em camadas mais profundas. Ora, num tempo em que as palavras eram mais concisas e naturais, este problema também estaria, em tese, melhor controlado. Assim, se o primeiro conceito externo completo de comunicação que surgiu foi baseado na palavra e até hoje o preservamos, naqueles tempos mais primitivos tudo era muito diferente. Paradoxalmente, para muitos, a grande mídia da época não era o som, e sim o silêncio. Naturalmente, esse silêncio era apenas o vertedouro para todo um rico universo de percepções. As noites altas e as cavernas solitárias eram momentos e locais convidativos para esta comunhão com os mistérios que nasciam das profundezas do silêncio. O silêncio exterior é apenas um facilitador para o silêncio interior. O poder interno nasce da concentração e da clareza. Naturalmente, a caverna é apenas o símbolo do coração. Quando o verdadeiro amor fala, todas as pequenas vozes se calam, porém, poucos sabiam disto então. A relação entre a linguagem e o poder criador está presente em muitos mitos e tradições. A língua do silêncio também remete à ideia de um poder criador, que extrai do nada aparente energias insuspeitas como um ato mágico de criação, pois, na verdade, representa um olhar para o lado oculto das coisas, abrindo um canal de diálogo entre as dimensões da existência, algo que somente a espécie humana pode realizar entre os reinos manifestados. O intuitivo recebe uma informação dos mundos internos e passa a reproduzi-la nos planos manifestos, o que já representaria um ato demiúrgico de criação, ou pelo menos um gesto teúrgico de manifestação. A partir do silêncio interior, o ser humano primitivo descobriu todo o mundo interno de energias, graças ao próprio instrumento da consciência,
e com isto ele alcançava a expandi-la cada vez mais, além de agregar vigor e energias que poderiam conduzir até a iluminação. Os recursos assim acumulados também se revelavam muito úteis para efeitos de cura espiritual, e entre eles destacava-se a força dos mantras. Não casualmente, as hostes de anjos chamam-se coros, pois eles são especialmente conhecidos nos mundos ocultos por seus cantos. Os iniciados costumam receber estas senhas diretamente dos mundos espirituais. Porém, posicionar-se junto aos elementos da natureza pode auxiliar a rememorar ou a sintonizar com estas energias. Graças a este silêncio interior, reunido à purificação espiritual, um xamã poderia conectar-se a espíritos poderosos capazes de orientá-lo e de protegê-lo, assim como todos aqueles que estavam sob os seus cuidados. Pois quando o silêncio interior total é alcançado, as únicas vozes que ainda se manifestam são aquelas do espírito. Deste modo, a primeira grande manifestação da espiritualidade consolidou-se em torno da ciência dos mantras, cujos especialistas foram conhecidos como os mestres do som e exploradores dos sons do silêncio. Esta é uma das razões pelas quais a introdução do Evangelho de São João declara que, no princípio, era o Verbo. A telepatia natural. Não fosse a estranheza que os poderes ocultos do ser humano apresentam para a humanidade dos nossos dias, talvez não necessitássemos advertir quanto ao papel que a telepatia possuía entre os seres humanos então. E quase diríamos que, não somente entre os próprios humanos, a verdadeira riqueza da vida espiritual dos povos primitivos é algo que se nos escapa completamente à compreensão. É claro que estes dons sempre seriam mais pronunciados entre os iniciados, os xamãs e seus aprendizes. Porém, a miúde e a magia também aflorava entre as pessoas comuns e de maneira mais espontânea entre as mulheres. Considerava-se então que a comunicação ideal era telepática. Porém, aqueles que realmente alcançavam este ideal contavam-se entre os grupos de místicos e de iniciados que realizavam os devidos treinamentos. Para estes, o único som que deveria realmente prevalecer era o de mantras, cuja emissão coletiva abria verdadeiros portais para campos de comunicação interior coletiva. Se para o homem comum a emissão já representava um som de poder inspirado nos animais, entre os místicos ele tomará ainda mais a forma de sons mágicos com poderes ocultos. Os sábios buscavam ensinar as pessoas a sintonizarem as suas energias para aumentar suas capacidades de comunicação pela via telepática. Para isto, o desenvolvimento da empatia era fundamental. Nos tempos primitivos, em que ainda não havia uma verdadeira linguagem, buscava-se tranquilizar as emoções e as ansiedades para alcançar o silêncio criativo. Sentimentos perturbados prejudicavam a comunicação natural. Sabendo que os espíritos poderiam atrapalhar nesta comunicação, propunham-se ademais purificações da alma e dos ambientes, através de cantos e de incensos. Um telepata experiente era capaz de intuir e de conhecer muita coisa, até mesmo a aproximação de um inimigo, especialmente se tivesse já algum conhecimento ou referência a seu respeito. Os primitivos xamãs desenvolveram métodos especiais para aprofundar o seu silêncio interior, de modo a ampliar a sua capacidade intuitiva. Foi neste processo que eles criaram certos mantras como um recurso especial para harmonizar os ambientes e até os grupos de pessoas entre si. A telepatia seria daí a verdadeira linguagem universal dos primórdios, porque estava baseada nas formas da própria natureza. Muitas vezes, a comunicação entre os outros reinos da natureza apenas soa tão misteriosa porque estes reinos empregam faixas de frequências que nos são estranhas. Contudo, o ser humano também pode desenvolver muita coisa no campo das vibrações e através disto afetar os elementos e muito mais, como a ciência vem pesquisando e sabendo desenvolver. Naturalmente, esta não era exatamente uma telepatia de palavras, e sim de sensações ou de imagens, assim como de vibrações. Não existe grande mistério nisto, porque mesmo estruturalmente, pensemos aqui em nossos 7 planos teosóficos, o mental vem depois do emocional. A consciência será o fruto de toda esta construção cognitiva e que na verdade ainda não estará completa sem a iluminação. Talvez muitos estejam treinando a telepatia de maneira equivocada.
A impressão de ideias e de formas abstratas apenas é possível em mentes muito treinadas e empáticas. Atualmente, o mestre comunica-se com seus discípulos mais através de símbolos escritos, porém o treinamento sutil também continua importante, pois vem desde os tempos primitivos, quando a linguagem ainda era outra. Não é segredo nenhum que os anjos se comunicam por formas, cores e sons, ou seja, por vibrações. Os seres que habitam os mundos sutis tudo percebem, mais do que qualquer sensitivo da Terra. Afinal, por vezes este é o único sentido que lhes resta mesmo. O desenvolvimento dessa percepção ajudou os iniciados a desenvolver uma sensível linguagem telepática plurissensorial, tornando assim a sinestesia algo mais comum naqueles tempos pré-verbais, quando os sentidos certamente seriam mais aflorados. Grande parte do poder dos magos de qualquer natureza, bons ou maus, encarnados ou desencarnados, representa o seu poder de projeção mental. Além de tudo, este treinamento também apresentava importante utilidade metafísica, quer dizer, para as coisas não físicas. Tais recursos, além de enriquecer e dar maior sentido à existência das pessoas vivas, também poderia ampliar as suas capacidades em relação a futuras condições desencarnadas. Neste caso, o treinamento com energias sutis adquire um novo significado. Saber trabalhar com estas energias e ser capaz de projetar formas pensamentos com clareza poderia ser fundamental em situações que uma alma desencarnada venha a encontrar. Assim, o treinamento telepático também representava uma preparação para a eternidade. É sempre importante lembrar que as nossas faculdades seguem a lei da economia, quer dizer, somente são desenvolvidas quando utilizadas. Para os sábios antigos, o ser humano, antes de aprender a se comunicar formalmente entre si, deveria aprender a se comunicar com os deuses, com os anjos ou com os espíritos. Assim, o homem primitivo poderia ter uma vida material muito simples, mas em compensação, teria uma vida espiritual muito rica. Certamente os primitivos videntes aprenderam muitas coisas com os seres dos mundos internos, tal como a forma de convocá-los através de sons específicos, resultando disto as primeiras criações musicais com seus respectivos instrumentos, como uma espécie de imitação da vibração dos elementais. Este conhecimento inclusive levou a um aprimoramento em tecnologias em busca de novos instrumentos. Os primitivos mistagogos eram especialistas na linguagem dos anjos e pretendiam empregar a vidência e a intuição para substituir a linguagem formal na medida do possível. Muitos estavam fascinados pela riqueza dos mundos silenciosos, que apenas não eram tanto por causa dos mantras aprendidos com os espíritos, como forma de invocá-los. Muitos exercícios eram realizados para captar energias e transmiti-las para outros videntes, visando treinar a mente e a sensibilidade mágica. O ocultista experiente pode desenvolver uma arte de mantras tão rica e sofisticada como aquela de um virtuoso de qualquer instrumento musical. Registros rupestres. Os espíritos se comunicavam especialmente por sonhos, imagens, incluindo símbolos. Para não esquecer ou apenas para socializar estas informações, tais imagens eram retratadas em cavernas, configurando assim painéis que atiçavam a curiosidade alheia. Não raramente as visões dos xamãs também eram registradas como revelações e profecias, causando sempre grande espanto e apreensão. Cada nova pintura num mural era motivo para muitas reuniões, servindo de roteiro para o exercício da telepatia e da intuição dos aspirantes. Não se tratavam apenas de abstrações metafísicas. Muito daquilo tudo que hoje denominamos como arte rupestre era geralmente instruções e orientações práticas para o dia a dia das pessoas. Outras vezes eram também registros de mitos e de feitos memoráveis. Imagens pintadas foram sendo usadas em apoio a ritos e a magia antes de serem representadas em artesanato com a mesma finalidade. Mais tarde, as cores foram sendo incorporadas às representações, visando outorgar-lhes vida. Cada cor tinha o seu simbolismo profundo, complementado pelas formas e pelos gestos.
E quando falamos em gestos, nos referimos na realidade a um grande conjunto de sinais corporais e outros que todas as espécies não verbais estão acostumadas a observar com muita atenção. Como a vida natural era simples, bastavam alguns gestos efetivos e uns poucos sons para possibilitar a comunicação em torno de questões pragmáticas. Porém, estas cavernas tinham algo ainda mais especial, uma especial ressonância acústica, como pesquisas recentes realizadas na Europa e na Ásia vêm comprovando. À maneira de catedrais, tais cavernas teriam sido usadas como locais de cantos sagrados e de trabalhos de reverberação mágica, vibrando a harmonização grupal das energias e até mesmo o refinamento e elevação da frequência dos participantes. Ademais, o uso poderia ser perfeitamente plural, como numa associação didática e mística entre as imagens e os sons. Tanto poderia ser uma instrução aberta, esotérica, como uma invocação ritual, esotérica. O presente trabalho é um excerto de A Doutrina Secreta Revelada, volume 1, de Louis Salvi, uma revisão atualizada da obra homônima de Helena Blavatsky. O primeiro volume está disponível gratuitamente nos créditos deste podcast.